Antes de começarmos, é importante lembrar que esta história é a continuação de uma jornada emocionante que começou no vídeo anterior. Nele, exploramos a vida de Lucas, um soldado brasileiro que, após retornar da guerra, enfrenta seus próprios demônios enquanto tenta se reconectar com o amor de sua vida, Ana. Se você ainda não assistiu, recomendamos conferir o primeiro vídeo para entender como Lucas chegou até aqui e acompanhar todos os momentos que o trouxeram a esse ponto decisivo. O calor do sol tocava a pele de Lucas enquanto ele e Ana caminhavam pela pequena trilha do parque. A tranquilidade do lugar contrastava fortemente com o tumulto que habitava sua mente. Desde que tomara a decisão de ajudar outros veteranos, Lucas sentia uma mistura de excitação e medo. A ideia de criar um grupo de apoio era inspiradora, mas ao mesmo tempo o deixava ansioso. Ele sabia que muitos veteranos, assim como ele, carregavam traumas invisíveis, e temia não ser capaz de lidar com as histórias de dor que inevitavelmente surgiriam. Ana, sempre perceptiva, notou o silêncio mais profundo do que o normal e olhou para ele com carinho. "Você parece pensativo hoje", disse ela, sua voz suave, quebrando o silêncio. Lucas parou por um momento, sentindo a mão dela suavemente entrelaçada com a sua. O toque de Ana sempre trazia uma sensação de calma, mas naquele momento, ele sentia uma tempestade interna difícil de controlar. Ele olhou para o horizonte, onde o sol estava se pondo lentamente, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A cena deveria ser pacífica, mas sua mente estava longe. "Eu estou", disse Lucas, suspirando. "Esse grupo de apoio é algo que eu quero muito fazer, mas ao mesmo tempo me pergunto se estou preparado para carregar as histórias dos outros. Ainda luto com as minhas próprias cicatrizes." Ana apertou a mão dele com firmeza, seus olhos castanhos encontrando os dele com uma expressão de profunda compreensão. "Lucas, você já passou por tanto, e ainda assim tem uma força incrível. Acho que sua experiência pode ser a chave para ajudar outros a encontrarem seu caminho. Você não precisa ter todas as respostas, só precisa estar presente. Como você sempre esteve para mim." Essas palavras de Ana lhe deram um pouco de paz. Ela sempre fora a voz calma em meio à tempestade de sua vida. Lucas sabia que, com ela ao seu lado, ele poderia encarar o que viesse. E assim, com um novo sopro de confiança, ele começou a organizar os primeiros passos para o grupo de apoio. 2 semanas depois, Lucas encontrou-se em uma pequena sala do centro comunitário. O local era simples, com paredes de cor neutra e cadeiras dispostas em círculo. O ambiente era acolhedor, mas Lucas não podia evitar sentir uma pressão invisível no ar. Ele sabia que aquele seria o primeiro encontro e que, para muitos ali, seria a primeira vez que falariam abertamente sobre o que passaram. Havia uma expectativa e um nervosismo palpável, tanto em Lucas quanto nos participantes. Ana estava ao lado dele, ajudando a organizar os últimos detalhes. Ela lançava olhares encorajadores para Lucas, que respirava fundo a cada minuto. A sala foi lentamente se enchendo de veteranos. O primeiro a entrar era um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e olhos que carregavam o peso de batalhas nunca ditas. Em seguida, outros chegaram, até que um grupo de cerca de 10 veteranos estivesse reunido. Lucas sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele se posicionou no centro do círculo, sentindo as palmas das mãos suarem um pouco. "Boa tarde a todos", disse ele, sua voz um pouco tensa no início, mas logo ganhando firmeza. "Meu nome é Lucas, e eu também sou um veterano. Passei anos no exército e enfrentei muitas coisas que não sabia como lidar até voltar para casa. Sei que cada um de vocês tem uma história, e que algumas dessas histórias podem ser difíceis de contar.
Mas esse é um espaço seguro. Estamos aqui para ouvir, compartilhar e, acima de tudo, apoiar uns aos outros. Os primeiros minutos foram silenciosos. Cada veterano parecia medir o peso das próprias palavras antes de decidir se falaria. A tensão no ar era densa, como se cada um estivesse se perguntando se teria coragem de expor suas cicatrizes. Até que um homem sentado no canto, com uma voz rouca e cansada, quebrou o silêncio. Eu perdi meu melhor amigo em combate, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de emoção. E nunca soube lidar com a culpa de ter sobrevivido. O ambiente ficou pesado. Lucas podia ver nos rostos dos outros veteranos que aquela era uma história que muitos conheciam bem, mesmo que de formas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, algo pareceu se liberar no ar. Como se as palavras, uma vez ditas, aliviassem o peso que cada um carregava. A dor compartilhada trazia uma sensação de alívio. Conforme mais veteranos começaram a compartilhar suas histórias, Lucas percebeu o quanto aquela troca era importante. Ele ouvia atentamente, percebendo que, por mais difícil que fosse, aquele era o primeiro passo em direção à cura para muitos. Ao final da sessão, os veteranos se levantaram, alguns trocando sorrisos tímidos, outros apenas murmurando agradecimentos. Lucas sentiu que havia dado o primeiro passo de uma longa jornada, mas sabia que ainda havia muito pela frente. Naquela noite, quando Lucas e Ana voltaram para casa, ele se sentiu mais leve. Sentado no sofá, com Ana ao seu lado, ele finalmente permitiu que um sorriso surgisse em seu rosto. Foi mais difícil do que eu imaginava, admitiu ele, olhando para Ana. Ela sorriu suavemente. Eu sei. Mas você fez isso. Você começou algo que vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Lucas sabia que ela tinha razão. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no caminho certo. Com o passar dos meses, o grupo de apoio começou a crescer. O que antes era um pequeno círculo de veteranos compartilhando suas histórias, agora estava se tornando uma rede maior e mais complexa. Cada sessão trazia novos rostos, novos relatos de dor e superação, e Lucas sentia que estava criando algo significativo. Ele se orgulhava de como o grupo havia se tornado um espaço de acolhimento e cura para muitos que, como ele, enfrentavam cicatrizes invisíveis deixadas pela guerra. Porém, com o crescimento do grupo, novos desafios começaram a surgir. Alguns dos veteranos estavam lidando com traumas mais profundos e complexos do que Lucas poderia prever. Embora o compartilhamento de histórias ajudasse muitos, ele sabia que algumas dessas pessoas precisavam de um acompanhamento mais especializado, algo que apenas terapia profissional poderia proporcionar. Uma noite, Lucas sentou-se à mesa de jantar com Ana, o rosto cansado e pensativo. Ana, sempre perceptiva, percebeu o fardo que ele carregava e não demorou para quebrar o silêncio. Está tudo bem? Perguntou ela, pousando a mão sobre a dele. Lucas suspirou, massageando a têmpora com a outra mão. O grupo cresceu muito rápido, e isso é bom, mas eu sinto que não consigo lidar com tudo sozinho. Alguns dos caras, e eles precisam de mais do que eu posso oferecer. As histórias deles são pesadas, Ana. Eu fico ouvindo, apoiando, mas sei que não sou o suficiente. Eles precisam de ajuda profissional. Ana olhou para ele com empatia, sabendo o quão difícil era para Lucas admitir que não poderia carregar aquele fardo sozinho. Talvez seja a hora de buscar mais apoio, Lucas, sugeriu ela, com o tom gentil que sempre usava quando sabia que estava prestes a tocar em um ponto delicado. Você já fez um trabalho incrível até aqui, mas talvez seja a hora de trazer profissionais para te ajudar.
Não precisa fazer isso sozinho. Lucas sabia que ela estava certa, mas a ideia de delegar responsabilidades o deixava desconfortável. Ele sempre sentirá que, por ter iniciado o grupo, era sua responsabilidade garantir que tudo funcionasse bem. No entanto, ele também sabia que, para o grupo crescer e prosperar, seria necessário trazer outras pessoas para dividir o peso. Na manhã seguinte, após refletir bastante sobre o que Ana dissera, Lucas começou a entrar em contato com psicólogos e terapeutas especializados em traumas de guerra. Ele explicou a eles a situação do grupo de apoio e como sentia que a presença de profissionais poderia fazer uma diferença significativa na vida dos veteranos. Para sua surpresa, muitos deles se mostraram dispostos a ajudar, oferecendo seu tempo e expertise de forma voluntária. A integração dos psicólogos no grupo foi um passo decisivo. As sessões começaram a ter um apoio mais estruturado, com momentos em que os veteranos podiam conversar diretamente com os profissionais após compartilhar suas histórias. Lucas notou a mudança imediata. Veteranos que antes estavam fechados e relutantes em falar começaram a se abrir mais, permitindo que suas dores fossem abordadas de maneira mais profunda. Para Lucas, foi um alívio saber que o grupo estava se tornando um espaço de verdadeira cura. No entanto, com a estrutura mais organizada, Lucas começou a perceber algo que vinha adiando há muito tempo. O grupo estava funcionando bem, os veteranos estavam sendo cuidados, mas ele não. Durante meses, ele havia colocado as necessidades dos outros à frente das suas, ignorando as próprias feridas que ainda estavam abertas. Cada sessão, cada história que ouvia, reabria suas próprias cicatrizes. Ele se dava tanto aos outros que não percebia que estava se esgotando emocionalmente. Uma noite, enquanto estava deitado na cama ao lado de Ana, Lucas ficou em silêncio por muito tempo, refletindo sobre o que sentia. Ana, como sempre, percebeu seu silêncio e se virou para ele, os olhos cheios de carinho e preocupação. "Você está bem, Lucas?" perguntou ela, suavemente. Ele demorou um momento para responder, mas sabia que não poderia mais esconder o que estava sentindo. "Acho que não, Ana", se ele disse, finalmente. "Eu sinto que estou me perdendo. O grupo está indo bem. Mas eu sinto que não estou cuidando de mim. Cada história que ouço me pesa. E não sei quanto mais eu consigo carregar." Ana acariciou o rosto dele com ternura, seus dedos passando suavemente pela pele cansada de Lucas. "Você fez tanto por eles, Lucas. Talvez agora seja a hora de fazer algo por você. Você sempre quis ajudar os outros, mas não pode se esquecer de cuidar de si também." Ele sabia que ela estava certa, mas admitir aquilo em voz alta era difícil. Lucas sempre acreditara que a única maneira de seguir em frente era continuar ajudando os outros, mas agora via que sua própria cura ainda estava longe de ser concluída. Ele precisava de um tempo. Um tempo para si mesmo, para processar tudo o que havia vivido e continuar vivendo. "Eu acho que preciso me afastar por um tempo", se ele disse, depois de um longo silêncio. "Preciso cuidar de mim, antes que eu me perca de vez." Ana assentiu, um sorriso suave e compreensivo nos lábios. "Eu estarei aqui, seja o que for que você decida. E o grupo estará em boas mãos. Você construiu algo sólido. Agora é hora de você se dar o mesmo cuidado que deu a eles." Na manhã seguinte, Lucas explicou ao grupo que precisaria de um tempo para cuidar de sua própria saúde mental. Ele prometeu que voltaria, mas que, por agora, precisava se afastar e confiar na equipe que havia montado. Para sua surpresa, os veteranos entenderam completamente.
Eles sabiam o quanto Lucas havia se dedicado e reconheciam a importância de ele cuidar de si mesmo. Enquanto Lucas se afastava do grupo, ele sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em meses, ele se permitiu parar e refletir sobre o que estava acontecendo dentro de si. O caminho de volta à cura seria longo, mas ele sabia que, com Ana ao seu lado, ele teria forças para encará-lo. Os dias que se seguiram ao afastamento de Lucas foram silenciosos, mas não vazios. Pela primeira vez em muito tempo, ele se permitiu desacelerar e olhar para dentro de si. O afastamento do grupo de apoio, embora doloroso, era necessário. Ele sabia que, se quisesse continuar ajudando os outros no futuro, primeiro precisava curar suas próprias feridas, ou pelo menos aprender a lidar com elas de forma mais saudável. Ana sugeriu que eles viajassem para o interior, longe da agitação da cidade e dos desafios diários que tanto pesavam sobre Lucas. Foi uma decisão que ele aceitou com gratidão. Eles alugaram uma pequena casa em uma região montanhosa, cercada pela natureza. O silêncio do campo, interrompido apenas pelo som suave do vento e dos pássaros, era um contraste absoluto com a vida que Lucas havia levado nos últimos anos. Ele sentia como se, ali, pudesse finalmente respirar com mais calma. Na primeira manhã na casa, Lucas acordou antes do nascer do sol. O ar fresco da montanha invadia o quarto pelas janelas abertas, e ele se levantou em silêncio para não acordar Ana. Caminhou até a varanda, onde o horizonte começava a se iluminar com os primeiros raios de sol. Ele sentou-se em uma cadeira de madeira e ficou observando a paisagem. Tudo ali parecia suspenso no tempo, como se o mundo tivesse desacelerado apenas para ele. Era a primeira vez em muito tempo que Lucas não sentia a necessidade de agir, de planejar ou de resolver problemas. Ele simplesmente estava ali, presente no momento, e pela primeira vez em meses, sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que o caminho para sua cura não seria tão simples. Mais tarde, naquela mesma manhã, Ana se juntou a ele na varanda, trazendo 2 xícaras de café. Ela sorriu, sentando-se ao seu lado. "Como você está se sentindo?" perguntou ela, estendendo-lhe uma das xícaras. Lucas segurou o café entre as mãos, sentindo o calor suave contra a pele. Ele olhou para o horizonte, ainda refletindo. "Melhor", respondeu ele, honestamente. "Mas ainda é difícil. Sinto que, ao me afastar do grupo, também me afastei de uma parte de mim. É estranho, porque eu sei que preciso desse tempo, mas ao mesmo tempo, sinto falta de estar lá para os outros." Ana assentiu, compreendendo perfeitamente o dilema de Lucas. Ela sabia o quanto ele se dedicava aos outros, mas também entendia que esse tempo longe era essencial. "Acho que faz parte do processo de curas", disse ela, com a voz suave. "Você passou tanto tempo cuidando dos outros, Lucas, que talvez tenha se esquecido de como cuidar de si mesmo. Esse tempo aqui é para isso. E quando você estiver pronto, poderá voltar para o grupo com uma nova perspectiva, com mais forças." Lucas sorriu, olhando para ela com gratidão. Ana sempre soubera como dizer as palavras certas, na hora certa. Ele sabia que, sem ela, esse processo seria ainda mais difícil. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se reconectar com atividades simples que antes haviam sido esquecidas em meio ao caos de sua vida. Ele e Ana faziam longas caminhadas pelas montanhas, aproveitando a tranquilidade da natureza. Lucas, que sempre fora um homem de ação, começou a redescobrir a importância da quietude. Houve momentos em que ele simplesmente se sentava à beira de um rio, observando a água fluir, como se tentasse entender o fluxo natural da vida.
Certa tarde, enquanto caminhavam por um campo aberto, Lucas parou de repente e olhou para Ana, que caminhava ao seu lado. Você acha que, algum dia, eu vou me sentir completo de novo? Perguntou ele, a voz carregada de uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Ana parou e olhou para ele com gentileza. Seus olhos castanhos refletiam a luz suave do fim da tarde, e ela deu um pequeno sorriso antes de responder. Completo? Talvez não do jeito que você era antes. Mas acho que ninguém volta a ser quem era depois de passar por algo tão grande. A questão é, você pode se sentir inteiro de novo, mas isso vai acontecer quando você aceitar que algumas partes de você mudaram para sempre. E está tudo bem mudar. As palavras dela atingiram Lucas de uma forma profunda. Ele sabia que estava tentando voltar a ser quem era antes da guerra, antes das missões, antes de todo o peso que carregava. Mas, pela primeira vez, ele se deu conta de que isso talvez fosse impossível, se talvez não fosse algo ruim. Ele estava se tornando alguém novo, e isso poderia ser algo positivo, se ele se permitisse enxergar dessa forma. À medida que os dias se transformavam em semanas, Lucas começou a perceber mudanças sutis em si mesmo. As dores que carregava ainda estavam lá, mas agora ele estava aprendendo a lidar com elas de maneira mais saudável. Ele passou a escrever sobre suas experiências, algo que nunca havia feito antes. Cada noite, antes de dormir, ele pegava um caderno e anotava seus pensamentos, suas lembranças e até mesmo seus pesadelos. Era uma forma de tirar de dentro de si tudo aquilo que o consumia por tanto tempo. Ana notou a diferença nele. Ele estava mais calmo, mais presente. Havia uma leveza em seus olhos que há muito não via. Certa noite, enquanto estavam sentados à mesa de jantar, ela decidiu tocar no assunto. Eu vejo uma diferença em você, Lucas, disse ela, com um sorriso suave. Acho que, finalmente, você está começando a se curar. Lucas olhou para ela e assentiu. Eu também sinto isso, respondeu ele. Mas sei que ainda tenho um longo caminho pela frente. A guerra não vai sair de mim tão facilmente, mas acho que estou aprendendo a viver com isso de uma forma melhor. Ana sorriu, orgulhosa do progresso que ele estava fazendo. E quando você se sentir pronto, o grupo estará lá, esperando por você. Você construiu algo incrível, e eles vão entender que você precisou desse tempo. Lucas sabia que ela estava certa. E pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu confiante de que, quando estivesse pronto, poderia voltar ao grupo com uma nova perspectiva. Mas, por enquanto, ele se permitia aproveitar o momento. Cada dia era um passo a mais em direção à sua própria cura, e ele sabia que, com o apoio de Ana e o tempo que estava dando a si mesmo, ele estava no caminho certo. Após semanas de descanso e reflexão nas montanhas, Lucas sentiu que estava pronto para retornar à cidade. A viagem com Ana havia sido transformadora. Ele não apenas conseguiu se afastar do peso do grupo de apoio, como também conseguiu olhar para dentro e começar a lidar com seus próprios traumas de maneira mais saudável. Mas agora, uma nova sensação o dominava, a vontade de voltar e contribuir novamente com o grupo que ele mesmo havia criado. No último dia nas montanhas, Lucas e Ana estavam de volta à varanda da pequena casa, olhando o pôr do sol. O silêncio entre eles era confortável, o tipo de silêncio que vem com a compreensão mútua e a paz interior. Lucas respirou fundo, sentindo o ar fresco uma última vez antes de retornar à rotina da cidade. Acho que estou pronto, disse Lucas, quebrando o silêncio. Ele olhou para Ana com um sorriso que refletia sua confiança renovada. Estou pronto para voltar e ajudar o grupo.
Mas desta vez, e vou fazer isso de um jeito diferente. Ana sorriu de volta, satisfeita por vê-lo mais confiante e centrado. Eu sei que você está pronto, Lucas. E todos no grupo vão estar felizes em te ver de volta. O retorno à cidade foi tranquilo, mas logo que chegou em casa, Lucas sentiu uma leve ansiedade ao pensar em como seria sua volta ao grupo de apoio. Ele sabia que os veteranos haviam continuado com suas sessões, e que os profissionais que ele contratou estavam fazendo um bom trabalho. Mas Lucas também sabia que sua presença era importante, e ele sentia o dever de estar ali por aqueles que haviam confiado nele desde o início. Naquela noite, Lucas se preparou mentalmente para a sua primeira sessão após semanas de afastamento. Ele sabia que seria diferente desta vez, se ele estava diferente. Antes de dormir, ele ficou um tempo em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia aprendido durante sua jornada pessoal de cura. No dia seguinte, Lucas entrou na sala do centro comunitário onde o grupo se reunia. Os rostos conhecidos dos veteranos o cumprimentaram com sorrisos calorosos e apertos de mão. Alguns expressaram o quanto haviam sentido sua falta, enquanto outros simplesmente mostravam em seus olhares o quanto estavam felizes por tê-lo de volta. Lucas sentiu um calor no peito. A conexão que ele havia construído com aqueles homens e mulheres era profunda, e ele sabia que estava de volta ao lugar certo. É bom estar de volta, disse Lucas, com um sorriso sincero. A sessão começou como de costume, com cada veterano compartilhando um pouco sobre o que havia acontecido nas últimas semanas. Lucas ouvia atentamente, mas dessa vez, algo era diferente. Ele não sentia mais o peso esmagador das histórias como antes. Ao invés disso, ele sentia empatia e uma vontade de ajudar, sem carregar para si a responsabilidade de salvar cada um deles. Ele havia aprendido que ser o pilar de apoio não significava absorver o fardo de todos. Conforme a sessão avançava, um veterano que Lucas conhecia bem, chamado Roberto, se levantou para falar. Ele havia sido um dos mais fechados no início, mas agora parecia à vontade para compartilhar. Sabe, Lucas, enquanto você esteve fora, eu pensei muito sobre tudo o que passamos aqui no grupo. E acho que, pela primeira vez em anos, eu me sinto menos e preso no passado. É estranho dizer isso, mas as conversas que tivemos aqui realmente me ajudaram a ver as coisas de outra forma. Então, obrigado, disse Roberto, com uma expressão de gratidão no rosto. Lucas sentiu um aperto no peito, mas dessa vez era um sentimento bom. Ele sabia que o grupo de apoio estava funcionando, e ver as pessoas se curando e encontrando novas formas de viver suas vidas era a confirmação de que todo o esforço valia a pena. Após a sessão, Lucas ficou um pouco mais na sala, conversando com alguns dos veteranos individualmente. Cada palavra trocada reforçava a ideia de que ele estava no caminho certo. Ele sabia que ainda havia muito trabalho pela frente, tanto com o grupo quanto com sua própria cura, mas agora ele se sentia mais preparado para equilibrar as duas coisas. Ao voltar para casa naquela noite, Lucas encontrou Ana na sala, esperando por ele com um sorriso acolhedor. Ele se sentou ao lado dela no sofá e, por um momento, ficou em silêncio, apenas apreciando a presença dela. O peso que ele havia carregado por tanto tempo parecia ter diminuído consideravelmente. Como foi? Perguntou Ana, tocando suavemente o braço dele. Foi bom, respondeu Lucas, sorrindo. Foi diferente, mas de um jeito bom. Eu me sinto mais leve agora, como se finalmente estivesse no controle de como lido com tudo isso. Ana sorriu, satisfeita por ouvir essas palavras. Eu sempre soube que você conseguiria encontrar esse equilíbrio. Lucas sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente,
mas pela primeira vez, ele sentia que poderia lidar com o que viesse. A guerra havia deixado marcas profundas, mas ao longo de sua jornada, ele havia encontrado algo que o mantinha em pé e a capacidade de ajudar os outros e, ao mesmo tempo, cuidar de si. O grupo de apoio continuaria a crescer e a transformar vidas, e Lucas sabia que poderia fazer parte disso sem se perder no processo. Naquela noite, enquanto o silêncio da casa o envolvia, Lucas fechou os olhos e sorriu. Ele estava em paz, sabendo que, com o apoio de Ana e o equilíbrio que havia encontrado, ele poderia encarar o futuro com confiança. Se você chegou até aqui, é porque essa história te tocou de verdade. Não deixe de curtir e compartilhar, e se inscreva para acompanhar mais histórias emocionantes e cheias de superação como essa. Ative as notificações e fique sempre por dentro das nossas próximas narrativas. É por saber que você está amando os vídeos que a gente fica cada vez mais motivado a trazer novas histórias.